Olá, hermanos e hermanas! Para quem ainda não me conhece, eu sou Mário Sita, fundador do Templo Luz del Sol, Ayahuasca com orientação em Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu sou autodidata espiritual, comecei a desenvolver a minha espiritualidade desde os 15 anos, hoje eu tenho 50, então são mais de 30 anos aí, são 35 anos trabalhando nessa linha. E eu sou daqueles que adoram mergulhar fundo em tudo que desperta a alma. Nos meus bate-papos que eu proponho trazer para vocês aqui no podcast do Luz, eu vou misturar um pouco de tudo. Eu vou falar a respeito de espiritualidade, metafísica, bioenergia, ocultismo e universalismo. O objetivo? Ajudar quem está receptivo a criar aqueles insights poderosos capazes de abrir os olhos para uma vida mais consciente, livre de dogmas, crenças engessadas e ações repetitivas que, vamos combinar, né? Só atrasam a nossa evolução. E você vai perceber isso se você me acompanhar a partir de agora. E o tema de hoje é um daqueles que mexem com a gente, o karma. Você já parou para pensar por que essa palavra karma parece carregar um peso quase que sobrenatural? Porque só de ouvi-la muita gente já sente um frio na espinha, como se fosse um aviso de algo inevitável. É como se o karma fosse uma sombra, né, que nos segue, uma dívida que a gente carrega nas costas, seja de outras vidas ou até mesmo dessa aqui. Parece que o universo inteiro é um grande tribunal e nós somos réus, julgados por crimes que nem sempre lembramos de ter cometido. Você já sentiu isso? A verdade é que essa sensação não é à toa. Ela vem de uma visão que herdamos ao longo dos séculos, especialmente de tradições como o Espiritismo e tantas outras religiões que pintam o karma com cores sombrias. Cresceu em nós essa ideia de que karma é sinônimo de punição, de castigo, como se fosse uma sentença divina por algo que fizemos de errado. E aí, sem perceber, carregamos esse peso no peito, como se a vida fosse uma eterna sala de julgamento. Mas e se eu te contar que essa visão tão enraizada é na verdade uma distorção, uma lente embaçada que herdamos de tempos antigos, quando Deus era visto como um juiz severo, né, de sobrancelha franzida, pronto para mandar pragas, dilúvios ou fogo do céu para punir os pecadores. Mas vamos lá, pensa comigo. Essa imagem de um Deus punitivo, ela ficou tão marcada no nosso inconsciente coletivo que mesmo quem não segue religião nenhuma acaba comprando essa ideia sem nem perceber. É como se tivesse ali no nosso DNA espiritual. E o resultado? A gente cresce acreditando que para evoluir, para crescer como pessoa, precisamos sofrer. Que a dor é o preço do aprendizado. Que o karma é uma espécie de chicote cósmico que vem nos acertar sempre que pisamos fora da linha. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para isso de um jeito diferente, a virar essa chave na sua mente. E aqui vai a primeira grande sacada que eu quero compartilhar com você. Karma não é punição. Vamos repetir isso juntos porque é libertador. Karma não é punição. Karma é simplesmente causa e efeito. É uma lei natural, tão básica quanto a gravidade. Se você solta um copo da mão, ele vai cair no chão. E a Terra não está brava com você, né? Ela não está te julgando por ter deixado o copo escapar. É só a natureza funcionando como ela funciona. O mesmo acontece com o karma. Quando você age com raiva, o que você colhe? Conflitos, discussões, portas que se fecham. Quando você age com medo, o que vem de volta? Situações que te deixam ainda mais acuado, ainda mais inseguro. E isso não é um castigo vindo de um tribunal celestial. É pura física energética, como eu costumo dizer. É o universo respondendo ao que você emite. Então por que a gente sofre tanto com isso?
Por que parece que o karma às vezes pesa como uma mochila cheia de pedras? A resposta está dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente sofre porque acha que merece sofrer. Essa crença antiga de que erros exigem dor. E aí, sem querer, a gente entra no ciclo vicioso. Fica achando que precisa pagar uma conta, que precisa se redimir na marra e acaba atraindo mais situações que reforçam esse peso. É quase como se a gente chamasse o sofrimento para tomar um café em casa e ainda oferecesse bolo para ele ficar mais tempo. Mas aqui vem um dos segredos mais profundos e transformadores sobre o karma. Ele não é algo externo, né? Não tem um tribunal lá em cima com juízes e toga ou demônios e anjos anotando cada passo seu numa prancheta cósmica. Não tem mentores, daqueles bem sérios fazendo uma contabilidade das suas ações para te mandar a fatura ali no final do mês. O karma, ele acontece dentro de você. É a sua própria consciência que cria os espelhos da vida, que são aquelas situações que aparecem para te mostrar o que você ainda carrega no peito, na mente, na alma. O universo, ele não te julga, ele apenas reflete. E o que ele reflete é o que você está vibrando por dentro. Isso significa que a verdadeira libertação do karma, aquele momento em que você sente o peso saindo dos ombros, começa com uma coisa simples, que é o auto-perdão. Enquanto você acreditar que precisa sofrer para aprender, que precisa se castigar para evoluir, você fica preso nesse loop infinito. Mas quando você entende que o aprendizado pode vir pelo amor, pela consciência, pela leveza e não necessariamente pela dor, aí sim tudo começa a mudar. E tem mais uma camada nisso tudo que eu quero que você reflita comigo. A gente costuma achar que o karma é sobre o que fazemos, sobre as ações visíveis. Tipo, eu fiz isso, então eu vou receber aquilo. Mas o karma não é sobre ações. Ele é, acima de tudo, sobre as intenções. Pensa num exemplo simples. Imagine que você faz uma doação para alguém na rua. Pode ser, essa doação você pode fazer por dois motivos bem diferentes. Talvez você faça isso por vaidade, para se sentir bem consigo mesmo, ou para mostrar para os outros o quanto você é generoso. Ou talvez você faça por amor genuíno, por uma vontade sincera de ajudar. Entende que a ação é a mesma? Você deu o dinheiro, mas o sentimento por trás, a energia que você colocou nisso, é o que define o efeito kármico. O universo não é uma câmera fotográfica registrando os seus gestos para exibir num telão. Ele é um radar de emoções. Ele capta o que você sente, o que você vibra, o que está no fundo do seu coração quando você age. E é isso que volta para você, de um jeito ou de outro. Por isso que algumas pessoas parecem escapar das consequências, sabe? Você já deve ter se perguntado, como que fulano faz tanta coisa ruim e está aí, vivendo tão bem? Não é que ele não tenha karma, é que ele não sente culpa. E se não tem um gatilho interno de arrependimento ou aprendizado, o ciclo não se fecha do jeito que a gente espera. Então o sofrimento, ele não é obrigatório. O que é obrigatório é a consciência. E essa ideia muda tudo. Porque tira o karma dessa caixinha do bem contra o mal, de débito e crédito. Se fosse só uma questão de o mal volta e o bem é recompensado, a vida seria uma equação simples, seria uma planilha organizada. Mas a gente sabe que não é bem assim, Quantas pessoas cruéis morrem tranquilas, cheias de poder e dinheiro, e quantas pessoas boas passam por provações que parecem injustas. Se o karma fosse só um retorno imediato, o mundo já teria virado um paraíso ou um inferno bem-sucedido. Mas ele é mais sutil, ele é mais profundo. O karma não é sobre o outro, sobre o que os outros merecem ou deixam de merecer. Ele é sobre você,
sobre o que você precisa enxergar em você mesmo para crescer. Você já ouviu e talvez até já tenha dito aquela frase clássica, o que vai volta? É quase um mantra, né? Parece justo, reconfortante, né? Como um abraço do universo dizendo, relaxa, né? Eu cuido disso para você. A gente fala isso e sente um alívio imediato, né? Eu não preciso me vingar, eu não preciso sujar as mãos. O universo vai dar um jeito. Mas e se eu te contar que essa ideia de lei do retorno, tão popular, tão repetida, é uma das maiores ilusões espirituais que a gente carrega? Pensa comigo, se tudo que a gente faz voltasse exatamente na mesma moeda, a vida seria previsível como um relógio. Quem faz o mal ia sofrer o mesmo mal, na mesma intensidade, no mesmo formato. E quem faz o bem ia ser recompensado na hora, né? Como um passe de mágica. Mas olha para o mundo ao teu redor. Olhou? Veja as notícias, as histórias das pessoas que você conhece. Ou olhe mesmo para a sua própria história, né? Não é assim que funciona. Não é dessa forma infantil que as coisas funcionam. Pessoas cruéis às vezes prosperam, vivem anos de glória. E pessoas bondosas são traídas, né? Enfrentam tempestades que ninguém explica. E cadê a justiça cósmica que a gente tanto espera? A verdade é que a lei do retorno não é uma lei universal, ela é um conto moral, uma história bonita que as religiões e as culturas criaram para dar um senso de ordem ao caos da vida. Porque é mais fácil lidar com o mundo quando você acredita que existe um juiz invisível mantendo ali tudo nos eixos. É mais fácil controlar uma sociedade quando as pessoas pensam, se eu sair da linha, eu vou pagar um preço por isso. Mas o universo não funciona como um tribunal humano. Ele não segue a lógica do olho por olho, dente por dente. Isso é invenção nossa e não dele. Então, o que faz o mal voltar? O que cria esse ciclo que a gente tanto teme? A culpa. Vamos imaginar uma cena juntos. Você joga uma pedra no lago. Se o lago for raso, a pedra bate no fundo e a água respinga de volta em você. Mas se o lago for fundo, a pedra afunda e some, e a superfície fica calma de novo. Então a água ela não decide te molhar, né? Ela só reflete a profundidade do lago. E o karma é exatamente a mesma coisa. Quando alguém faz algo ruim e carrega culpa, remorso ou até um medo escondido de ser punido, essa energia bate no fundo e volta para a pessoa. Mas se ela não sente nada disso, se não tem consciência do que fez, a pedra afunda e o ciclo não se completa do jeito que a gente imagina. Por exemplo, uma pessoa agressiva, ela nem sempre vai sofrer agressão de volta, mas ela vai colher outras coisas. Ela pode colher solidão, relações quebradas, portas que se fecham, porque ninguém quer ficar perto de quem machuca, de quem pesa o ambiente. E isso não é um castigo vindo de um Deus zangado, é uma consequência natural, orgânica, do jeito que ela escolheu vibrar. O universo ele não precisa punir ninguém, ele só deixa a vida seguir seu fluxo. E é aí que a gente cai numa armadilha perigosa com essa ideia da lei do retorno. Ela nos dá uma falsa sensação de controle, como se fosse um contrato assinado com o universo. Eu não vou me vingar, mas você, cosmos, vai fazer justiça por mim. Só que na prática o que acontece é o oposto, né? A gente fica preso na espera, esperando o outro pagar, esperando a vida ajustar as contas, e enquanto a gente espera, a gente não vive. Fica ali, parado, estagnado, olhando para o passado, alimentando uma energia que não nos leva a lugar nenhum. Porque o karma, no fundo, não é sobre o outro. Nunca foi. Ele é sobre como você reage, sobre o que você faz com o que te acontece.
Você já reparou como quando alguém te machuca, que fica aquela coceirinha na mente, você fica ali pensando, um dia ele vai entender o que fez, a vida vai ensinar, né, uma lição para ela. A gente fala coisas assim, né? Às vezes até com um tom de superioridade espiritual, né? Deus dá a justiça no tempo certo. Mas se for honesto com você mesmo, você vai perceber que no fundo o que você quer não é justiça, o que você quer é validação. Você quer que o sofrimento que você passou tenha um significado, que não tenha sido em vão. Você quer sentir que o universo está do teu lado, te dando um tapinha nas costas e dizendo, você estava certo. Mas a verdadeira justiça, aquela que liberta de verdade, não vem de esperar outro cair. Ela vem quando você para de dar poder a quem te machucou. Quando você entende que ficar torcendo para o outro pagar só te mantém preso a ele, como se fosse uma corrente invisível. E aí vai o X da questão. Uma verdade que pode mudar o jeito como você vê tudo. O que você resiste, persiste. Quanto mais você fica esperando o universo punir alguém, mais você mantém essa energia viva na sua vida. É como regar uma planta que você diz que não quer mais no jardim. Se você rega, ela só vai continuar crescendo. Então a libertação de verdade, ela acontece quando você troca essa expectativa de retorno pela consciência do agora. Quando você percebe que o único karma que importa é o que você está criando nesse exato momento, com o que você pensa, sente e escolhe. Porque a vida não é um tribunal com plateia, juízes e vereditos. Ela é um espelho. E o que você vê nesse espelho não é o que o universo quer te mostrar. É o que você precisa enxergar para crescer e para se transformar. Então, se você está se perguntando como que eu saio desse ciclo, como que eu me livro desse peso, eu te digo, começa olhando para dentro. Pergunte-se, o que eu ainda carrego que me faz esperar justiça? O que eu ainda não perdoei em mim mesmo? Porque o karma não é uma força lá fora te caçando. Ele é um convite para você se encontrar. Gostou desse conteúdo? Me auxilie em espalhar essa luz, comentando, curtindo, compartilhando, porque juntos somos mais fortes. Grato pela companhia, pela confiança e até o próximo episódio.